Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Hoje vamos nos dedicar à análise de um caso de uma criança que engravidou em virtude de um estupro de vulnerável, cometido em circunstâncias extremamente peculiares e que foi proibida de praticar o aborto, mesmo que se tratasse de uma situação amparada expressamente pela legislação penal. E essa proibição foi fruto da absurda decisão proferida pela juíza Joana Ribeiro Zimmer, em sintonia com a promotora Mirela Dutra Alberton, ambas atuando na primeira vara civil de Tijucas, cidade situada no estado de Santa Catarina, nos arredores de Florianópolis. Porém, observem que a análise que faremos aqui extrapola a discussão maniqueísta entre o bem e o mal, entre quem é a favor e quem é contra o aborto, entre o que é certo e o que é errado. Uma vez que o caso diz respeito a um direito explicitamente previsto na legislação e que teria sido negado sob os argumentos mais inaceitáveis e em circunstâncias inconcebíveis, que devem certamente ter constrangido boa parte da magistratura e do Ministério Público brasileiros. E também aproveitaremos esse caso para conhecer o artigo 128 do Código Penal, buscando compreender em quais circunstâncias a prática do aborto é legalmente permitida em nosso ordenamento jurídico. E vamos também entender a diferença entre o aborto necessário e o aborto sentimental. E, por fim, iremos rever os requisitos necessários para se falar em estupro de vulnerável. Agora, meus alunos, se vocês querem um motivo ainda mais importante para assistirem a aula de hoje até o final, então já anotem aí. Atenção, não há previsão legal que exija autorização judicial para a realização do aborto no caso que estamos analisando. Como assim, professor? É exatamente isso. A legislação penal em vigor não impõe a necessidade de autorização judicial para que o aborto seja praticado nas hipóteses legalmente previstas. E é justamente isso que iremos estudar no capítulo de hoje. E como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados em primeira mão assim que o meu diretor postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e não mudem de canal, meus alunos, porque o nosso novo episódio começa já já, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Mas antes de iniciarmos, como meus alunos confiam sempre que o professor Santiago tratará as informações aqui no canal com o máximo de isenção possível, para indicar o conteúdo com a qualidade e os detalhes adequados, nós não podemos deixar de frisar que esse caso não é simples e que precisa ser tratado com cautela. Uma vez que o suposto estuprador seria um adolescente de 13 anos, que teria praticado sexo com uma menina de 11. E notem que ambos têm idade legal para figurarem como sujeitos passivos do crime de estupro de vulnerável. E estamos fazendo essa observação uma vez que parte da mídia, do modo como tratou o assunto, de certa forma omitiu o detalhe de que a conduta teria sido praticada por um adolescente, quase uma criança como ela, e não como ficava implícito em algumas matérias que insinuavam que o fato teria um homem adulto como autor. A nosso ver, essa informação é fundamental para que nossos alunos possam ter uma melhor compreensão e que tenham condições efetivas de construir conclusões mais adequadas acerca do ocorrido. Mas voltando ao assunto, o caso então envolveu uma criança de apenas 11 anos que teria sofrido o ato infracional de estupro de vulnerável, uma vez que alguém com mais idade que ela, mesmo sendo um adolescente de pouca idade, 13 anos, teria com ela praticado sexo. E é fundamental esclarecermos que estamos usando a expressão ato infracional, haja vista que toda conduta classificada como crime ou contravenção e que tenha sido praticada por criança ou adolescente deve receber essa denominação. Ô professor, aproveite também então para relembrar as noções básicas do crime de estupro de vulnerável. Opa,
Excelente observação. Inclusive, como nós já tratamos desse assunto no episódio número 3, se você tiver interesse em se aprofundar e conhecer mais a respeito desse conteúdo, é interessante que vocês revejam essa aula. E meu diretor já está me avisando que irá colocar o link aqui abaixo das descrições para vocês poderem maratonar na sequência, assim que terminarem o episódio de hoje. Portanto, o artigo 217-A do Código Penal, que dispõe sobre o estupro de vulnerável, prevê uma pena de 8 a 15 anos de reclusão, dentre outras hipóteses, sempre que alguém praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso tão grave quanto a conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos. Complementarmente, anote-se que se o autor do fato for uma pessoa maior de 18 anos, ainda caberia a aplicação da causa de aumento de pena, disposta no artigo 234-A, inciso 3º, que aumentaria a pena a ser aplicada da metade a 2/3, uma vez que do crime resultou em gravidez. Todavia, por se tratar de um autor adolescente, na hipótese e pelas circunstâncias inatas ao caso, acreditamos que sequer seria recomendável, embora haja previsão legal, para que sejam aplicadas as medidas de proteção e socioeducativas dispostas na Lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente em seus artigos 101 e 112. Mas em relação às hipóteses legais que autorizam a prática do aborto, precisamos entendê-las a partir do artigo 128, incisos 1º e 2º do Código Penal. Inicialmente, o artigo 128 apresenta duas hipóteses que autorizariam a prática legal de aborto, sempre quando procedido por médico. O aborto necessário, que ocorre quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto sentimental, que se dá nas hipóteses da gravidez ter sido resultante de um estupro. Quando nós falamos em aborto necessário, podemos subdividi-lo em dois grupos. O chamado aborto terapêutico, quando o risco de morte da gestante é atual, e o aborto chamado de profilático, quando o risco de morte da gestante é iminente. Nesse último caso, nós agimos de modo preventivo. Por outro lado, fala-se em aborto sentimental, também denominado de aborto humanitário ou ético. Nesse caso, permite-se o aborto sempre que a gravidez seja resultante de estupro. Vale ressaltar que, embora o texto da lei cite apenas o crime de estupro e não faça menção ao estupro de vulnerável, por ser uma hipótese que beneficia o agente que pratica a conduta, excluindo o crime, caberia tranquilamente a aplicação da analogia in bonam partem, haja vista que não seria razoável admitir a interrupção da gravidez em caso de estupro e não permiti-la nas hipóteses do crime mais grave, ou seja, o estupro de vulnerável. Em relação ao aborto sentimental, que é justamente o caso em questão, devemos destacar que a única exigência disposta em lei é que, no caso da gravidez ter sido resultante de um estupro, impõe-se que o aborto seja precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Ou seja, não há necessidade de autorização judicial para que a equipe médica proceda com a interrupção da gravidez. Porém, até entendemos que, por precaução, alguns médicos façam algumas ponderações e certas exigências para se certificarem de que se trata realmente de uma gravidez proveniente de um estupro, para aí sim realizarem o procedimento. Para concluir, acrescentemos que, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido contido na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, voltada para declarar a inconstitucionalidade de interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria uma conduta típica e que não estaria abarcada pelas hipóteses de exclusão do crime dispostas no artigo 128 do Código Penal. Portanto, podemos dizer que, além dos casos explicitamente citados na legislação penal em vigor de aborto sentimental e de aborto necessário, a hipótese de interrupção da gravidez em caso de anencefalia, ainda que não se encontre prevista na legislação, foi incorporada às possibilidades nas quais a prática do aborto seria possível no país. E assim, nós encerramos a aula de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los conosco hoje, um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.